comigo. Hoje o Fala Comigo, um Fala Comigo especial. Estou trazendo um grande amigo meu aqui, alguém que a gente admira como profissional, como pessoa e principalmente tem um olhar diferenciado para a nossa saúde aqui em Maracaju também. Mas a gente está sempre te lembrando que toda sexta-feira, das 9 às 10, lá na nossa Rádio Cidade Maracaju, nós temos o nosso programa Fala Comigo. Nossa Roda Tereré, um bate-papo, onde você é o nosso maior convidado. E a gente hoje está recebendo ele, Dr. Cássio. Seja bem-vindo, é um prazer, uma honra estar te recebendo aqui. Mas me diz, quem que é o Dr. Cássio? Para quem não te conhece. Faz 39 anos que eu estou tentando descobrir ainda. Mas vou te falar mais ou menos o que a gente já descobriu, né? Bom, sou mineiro, nascido e criado numa cidade do interior de Minas, chamada Luz. Todo mundo me pergunta onde fica Luz, perto de nada com lugar algum, porque é bem no meio de Minas. Pertinho? Pertinho de Mineiro, né? Pertinho de Mineiro que você demora 2 horas para chegar de carro. Mas é uma cidade pacata. Quando eu morava em Luz, ela tinha seus 13 mil habitantes. Hoje, se eu não me engano, tem 11. Cresceu bastante, mas é a típica cidade mineira, cidade interiorana. E desde que saí dessa pequena cidade aí, nós estamos correndo aí, tentando descobrir. Minas, no meu coração, tem um fator muito grande na minha personalidade, quem que eu sou, gosto muito daquele estado, no meu jeito. Fico mais quieto, mais tranquilo e assim a gente vai indo. Mas, chegando no final, que nós vamos discorrer todo esse meio, hoje sou ortopedista, traumatologista, especialista em quadril e joelho, também medicina da dor. Sou casado com uma ortopedista, doutora Marcela Maffei, também. E hoje nós vamos discutir entre a saída de Luz até aqui em Maracaju. Até mandar um abraço para a doutora Marcela e reforçar o convite para você, viu, doutora? Para você estar vindo aqui com a gente também, contando um pouquinho da sua história. Mas antes da medicina, como que foi essa infância, essa juventude? O que te fez escolher medicina? Como que foi essa história toda aí? Antes da medicina não existe, tá? Porque desde que eu me entendo por gente, eu quero ser médico. Tem uma história engraçada que aos meus 6 anos de idade, meu presente de Natal foi uma caixa de primeiros socorros porque eu pedi. Então a medicina, para mim, acho que ela já nasceu comigo. Ela já veio comigo, provavelmente para alguma missão, alguma coisa. Mas antes da medicina, Cássio não existe, porque ela sempre fez parte de mim. Minha infância foi uma infância maravilhosa. A infância, naquela época, a gente corria na rua, voltava sem unha no dedão, jogava futebol na rua. Nunca fui craque de futebol, mas sempre joguei. Fiz luta, fiz natação, meus pais sempre me estimularam a fazer esportes, meus pais sempre me estimularam a nadar, a estudar e, assim, foi algo bem interessante para mim. Minha infância foi maravilhosa, maravilhosa mesmo. Quando você fala dos 6 anos pedindo esse presente, tem algum familiar que é médico, alguma coisa, ou isso você Não, entendeu como um propósito de vida? sou o primeiro e único médico da minha família. Ninguém mais quis fazer essa profissão, seguir esse caminho. E eu lembro desse dia, como se fosse hoje, estava na casa de uma tia minha, tia Carminha, em Lagoa da Prata, que é uma cidade relativamente próxima à Luz. A gente estava passando Natal e eu já sabia que o meu presente, né, quadradinho, era a caixinha que eu tinha pedido. Eu acordei 4 horas da manhã e fiquei esperando primeiro acordar, porque eu queria abrir ela e queria ver ela. Então, assim, não sei porquê, não tive nenhum estímulo externo para fazer medicina, nenhum. Lógico, meus pais sempre apoiaram, mas agora estímulo de ver, espelhar em alguém que era médico, nunca. Então veio comigo, nasceu comigo ser médico. Nunca pensei em fazer outra profissão. Já quis fazer profissões correlatas, mas nunca pensei, não vou fazer medicina. Não, sei nunca. Hoje a gente está vendo uma leva de médicos que eu vejo, tanto você como a doutora Marcela, que tem literalmente esse propósito de vida, Sim. entendeu? Até a Gabriela também, pediatra, entendeu? Que é outra da família, que a gente vê literalmente um amor pela profissão, Sim. dedicação, onde muitas vezes até se dedicam de uma maneira que vai além do valor financeiro. Com certeza.
E a gente tá vendo muita gente escolhendo essa medicina e tudo mais por conta que se tornou uma das melhores profissões em rentabilidade financeira. Sim. Como que você está vendo essa nova leva de médicos aí que a gente está tendo, que a gente vê que não tem aptidão realmente pela profissão? É uma situação complicada que nós vivemos hoje realmente na medicina, porque além de ser uma profissão que é rentável, é um curso que é rentável. Então você tem centros formadores que não têm a mínima estrutura para existir. Centros que não têm hospital escola, centros que não têm profissionais gabaritados, que querem ser professores, querem apenas o título de professor. Então isso é algo bem complexo. E, infelizmente, isso vai acontecer, vai ter uma leva grande de profissionais não qualificados. Só que uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos, 17 anos de ortopedia, é que o mercado vai cobrar. Esses profissionais não vão vingar, ou não vão vingar da forma que eles esperam. É cíclico. Fica quem é bom. Eu vou dar um exemplo assim. Eu passei por uma situação onde eu fui no hospital aqui, fez o raio-x, tudo e quebrei 2 ossos da mão. E aí, você não tem nada, pode ir para casa, tal, tá tranquilo. Aí passou uma semana, quem me atende? Doutora Marcela, e eu tava com 2 ossos quebrados na mão. E aí a gente vê essa situação onde realmente nos preocupa, Muito. porque eu acho que a medicina não pode ser tratada como um mercado. Ela tem que literalmente, como você falou, um propósito de vida. Propósito. Propósito. Então, a gente vê poucos médicos com essa percepção hoje em dia, né? Sim, sim. O complicador é que hoje em dia parece que você tem que ter uma vida instagramável. E a medicina, querendo ou não, por ser uma profissão que, se amanhã eu precisar de dinheiro, eu consigo tirar um plantão, em 30 dias está na minha conta. Eu consigo fazer esse ganho rápido, e isso atrai muitas pessoas. Você consegue fazer esse ganho rápido financeiro. Só que o financeiro chega uma hora que não compensa mais. O financeiro chega uma hora que cobra, porque você começa a fazer um mau trabalho, um trabalho indesejado, um trabalho que não é interessante, e você acaba caminhando, porque, como eu disse, os bons ficam. O mercado vai te selecionar, ou para ficar ou para sair. E você tem esse pessoal cíclico aí. Então, vejo hoje a medicina é muito, muito, muito complicada. As faculdades de medicina estão com formações totalmente horrorosas, tá? Eu vou te dar um exemplo de uma faculdade de medicina que ao longo da minha vida eu trabalhei, que foi na UFMS. Eu fui docente da cadeira de ortopedia da UFMS por 2 anos. Na UFMS Três Lagoas, era uma faculdade inicial. Eu dei aula da primeira à sexta turma, passaram comigo, da T1 até a T6, e era uma faculdade em formação. Só que ali você tinha uma coisa, realmente estava se estruturando, era uma federal, que estava se estruturando, tinha algumas coisas a se desejar, só que você via nos alunos a procura pelo conhecimento. O que eu já fiz palestras em outras faculdades que você não vê essa sede por conhecimento. Então, assim, mesmo às vezes não tendo estrutura, a seleção dos alunos também está cada vez mais baixa. Você tem que selecionar pessoas que querem estudar, pessoas que querem trabalhar. Porque senão você só vai jogar no mercado técnicos em medicina. Você não vai jogar médicos no mercado. Certo. Como que entrou a ortopedia nesse processo todo? Bom, vamos fazer o seguinte. Eu, de luz, sempre quis ser médico. Meu pai era gerente. Até antes da gente responder essa pergunta. Que eu vou chegar na ortopedia. Isso, vamos. A nossa ideia é estimular jovens que sonham, de repente, ser médico e que tem, de repente, estão lá ganhando esse presente aos 6 anos, ou tem muito daqueles que ganham o estetoscópio e tal. Eu mesmo já dei um para as minhas crianças para ver se, entendeu? Mas eu vejo que não vai ser médico, não adianta querer, entendeu? Mas como que foi essa caminhada? Essa caminhada. Eu sempre estudei em escola pública em Luz. Meu pai era gerente de banco da Caixa Econômica Federal, e quem conhece gerência de banco tem um tempo por município.
Meu pai ele foi transferido para uma cidade de Minas chamada Mateus Leme, próximo a Belo Horizonte. E em Mateus Leme a gente já começou a estudar em escola privada, pois melhorou um pouco a condição. E eu sempre quis ser médico. Só que como é uma cidade interior, eu sempre quis ser médico e para mim só funcionava se eu fosse aprovado na Universidade Federal de Minas. Por dois motivos. Porque ela tem uma tradição na medicina, é uma faculdade com mais de 100 anos, com uma estrutura fantástica, um corpo docente fantástico, e também por questões financeiras. Você manter hoje um filho num curso de medicina é 10, 15 mil reais. Depende da Mensalidade. faculdade. Mensalidade. É. Mensalidade. Então não é uma coisa assim muito fácil. Então para mim só funcionava se fosse o FMG. E durante o período que eu estava estudando, que eu fui fazer a medicina, no terceiro ano, por isso que eu falo que eu nunca fui estimulado por ser, por alguém da família ser médico, mas sempre fui estimulado pelos meus pais. Meus pais mudaram para Belo Horizonte para que eu pudesse fazer o terceiro ano num dos melhores colégios que tinham para que eu pudesse prestar medicina. Só que nesse interim, nesse tempo, teve uma coisa interessante. Uma coisa interessante assim, meu pai é gerente de banco, gerência extremamente estressante, ele entra num programa de demissão voluntária e sai do banco. Minha mãe continua. Meus pais sempre trabalharam na Caixa Econômica Federal. E uma coisa que eu admiro no meu pai foi que aos 40 anos de idade ele começou a procurar um sonho dele de ser aprovado num concurso público. Só que agora você voltar a estudar com 40 anos... Não é o mole, português não. mudou bem desde quando você tinha 12, as regras, tudo. Então meu pai demorou 8 anos para passar no concurso. Ele ficou desempregado 8 anos. Ele só conseguiu fazer essa transição porque teve uma mulher fantástica do lado dele, que é minha mãe. Essa história meio mexe assim comigo, porque eu lembro desse período. E minha mãe apoiou meu pai estudou, meu pai passou no concurso. Só que nesse período que ele estava desempregado, foi quando eu fui fazer vestibular. Eu e meu irmão. Meu irmão fez direito. Para ele também só funcionava se fosse o FMG. Temos 2 anos de diferença, ele é mais velho. E para mim só funcionava se fosse o FMG, porque ou a gente passava numa pública, ou a gente não passava. E meu pai tinha uma reserva financeira que ele conseguia pagar 1 ano só do colégio. Eu sei que ele ia dar um jeito, pai sempre dá um jeito, mas eu sei que a condição, se eu não passasse no terceiro ano, não ia dar certo. Ou eu passava ou eu passava. Foi o ano que eu mais estudei na minha vida, assim, disparado. Eu lembro que eu saí de casa 5 vezes para ir num restaurante. O restante era segunda estudando. Porque eu tinha uma chance. E essa chance foi me dada, que meus pais me colocaram num dos melhores colégios, com o maior índice de aprovação na Universidade Federal que tinha em Belo Horizonte. Então, assim, a chance foi dada. Né? Quem tinha que fazer agora sou eu. E nesse tempo, o FMG na época tinha 320 vagas, e das 320 vagas, só 8 pessoas passaram direto do terceiro ano. Eu fui uma das 8. Então, assim, dedicação, estudo, se você quiser, você consegue, você vai correr atrás. Foi fácil? Não. Vai muito da pessoa. Literalmente sair da zona de conforto. Foi difícil, foi um ano que esse ano marcou a minha memória, assim. E eu lembro de uma coisa que eu conversando com meu pai também é um super sincero. A gente, em casa, assim, conversando, eu perguntei pra ele se era em abril, o vestibular era em dezembro. Ô pai, você acha que eu vou passar? Não. Mas por quê? Estatisticamente você não vai passar. São 10 mil candidatos, 320 vagas. Ano passado só 6 passaram do terceiro ano. Pela estatística, você não vai passar. Rapaz, aquilo me deu uma raiva. Mas me deu uma raiva que eu falei, agora eu passo. Agora eu tenho que mostrar pra ele. Agora eu passo. Eu não sei se ele falou isso pra eu estudar mais ou se ele foi. Mas eu lembro dessa conversa e eu lembro que nesse dia eu falei, agora vai. Não interessa o que vai ter que acontecer, agora vai. Passei no FMG. E aí comecei a estudar. Eu fui decidir ortopedia no último ano. Último ano da faculdade. 6 anos. Eu sempre quis ser pediatra. Fiz 4 anos de estudos científicos em pediatria. Tem artigos científicos publicados em pediatria. Então a pediatria amava até que eu conheci a ortopedia. No último ano rodei no estágio de ortopedia. Vi a cirurgia ortopédica. Vi a dinâmica da ortopedia. Eu falei, não, é isso. É isso que eu quero. Aí passei e fui. Aí é uma outra história, que já é residência em ortopedia. E aí, o que te levou a escolher quadril, joelho e dor? Na ortopedia, né, quando eu saí da faculdade,
eu entrei muito novo, eu entrei com 17 anos, formei com 23. Para mim, na medicina, isso é muito novo, pois me faltava maturidade. Então, quando eu saí da medicina, eu não quis. Eu prestei a prova de residência, mas eu não estudei para passar na prova de residência, porque eu não queria passar, porque eu queria trabalhar. E para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Eu trabalhei num posto de saúde chamado Arão Reis, lá em Belo Horizonte, que em Belo Horizonte você tem os postos de saúde classificados por A, postos de saúde geralmente em bairros nobres, B, C, D e E. O E em regiões de vulnerabilidade máxima. O Arão Reis era um posto classificado D. Então você tinha melhor recurso financeiro para ir para lá, só que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei, porque você tinha reconhecimento da população, que você ia lá para atendê-los, e eu saí, eu fiz a transição entre o mundo fantástico e maravilhoso dos livros para o mundo real de restrição orçamentária e faltar medicamento e O dia a dia que o muita dia a gente dia que passa hoje. não é ensinado isso. Não adianta, não é ensinado. Então eu fiquei um ano nesse período e para mim foi de grande valia, porque ali eu vi que eu realmente queria ortopedia, porque eu queria fazer mesmo ortopedia, e se eu não tivesse ficado esse um ano, eu não teria, como é que é? Não teria conseguido fazer a residência, passar pelos 3, 4 anos da residência. Passei na residência, estudando nesse ano, e fui para Ribeirão Preto, né, onde eu fiz minha graduação na USP Ribeirão Preto, de ortopedia. A medicina, ela, de modo geral, exige muita dedicação e aprendizado diário. Sim, Houve um momento assim que você achou, falou, cara, tô no caminho errado, já, quero abandonar, já e mais e de que uma vez. marcou a sua jornada aí nessa formação? Teve momentos bons e ruins que marcaram na formação. Primeiro, um dos momentos que eu quis assim falar assim, medicina não é para mim, foi nesse ano, porque você começa a ver realidades que você sabe como resolver e você não conseguir resolver. Então você pensa, pô, não foi para isso que eu estudei. Então esse ano que eu trabalhei no SUS real mesmo, foi uma das primeiras vezes. E algumas vezes também quando todo cirurgião tem complicações. Aquele cirurgião que falar para você que vai dar tudo certo, duvida. Tem, todo mundo que opera tem. Então, quando você tem algumas complicações, você senta assim e fala, o que aconteceu? Não dá. Momentos que a primeira complicação eu lembro, até hoje, do paciente, porque você faz tudo conforme os livros, só que às vezes não vai. A Não hora dá que certo. abre é outra realidade. Ou então, na hora da evolução, o corpo não responde. Entendeu? Quando eu fazia ainda plantão de clínico, o primeiro paciente que faleceu comigo, lembro? Então, nesses momentos, você dá uma balançada. Só que é aquela coisa, você fraqueja, mas, de certa forma, já vem a lembrança do porquê que você está fazendo isso e você começa a aceitar que isso é inevitável. Faz parte da profissão. Não digo que você aprende com isso, mas você lida com isso. Aprende assim, vai acontecer sempre. Não, sempre vai doer. Mas você aprende a lidar com isso de uma forma mais tranquila. Mas sempre dói. Toda vez sempre dói. Sempre dói. Quando você lida com essa dor, a gente está vendo alguns médicos que infelizmente acabam entrando para o mundo da droga, Sim, entendeu? Acabam virando usuário e tal, até por conta dessa pressão que tem toda essa situação de lidar com a vida e a morte. sim, sim. E aí alguns literalmente não conseguem lidar principalmente com a morte, porque acaba criando o elo com o paciente e tudo mais, aquela coisa toda. Como que você consegue lidar com isso, entendeu? E qual a importância, de repente, na sua vida, de repente, do esporte, alguma coisa Sim. nesse sentido? Primeira coisa, não existe medicamento melhor ou situação melhor que o tempo. O tempo te ensina também a lidar com isso. Quando essas complicações acontecem, a forma que eu, Cássio, lido beleza, aconteceu, vamos fazer uma reflexão de tudo que foi feito. O que eu poderia ter feito de diferente para que isso não volte a acontecer? Vai acontecer de novo, mas não por esse motivo. Então eu faço sempre uma reflexão do que eu poderia ter feito diferente. Porque às vezes, dentro mesmo de um programa de tratamento, você tem várias vertentes. Testei essa, testei não, fiz essa.
não deu muito certo, vamos tentar fazer uma próxima, então vamos unir, você rever a forma de tratamento. E lidar com isso, com certeza, família, conversar, onde você busca força em familiares quando isso acontece, porque se é quem te colocou lá em cima, também é quem vai te segurar lá em cima. E muita reflexão. Você tem que sentar com você e você tem que pensar, vai acontecer de novo? Estarei preparado se isso acontecer de novo? E como vou lidar com isso? A pior parte de tudo isso é quando você vai dar informação para o familiar. Ou para o paciente, quando é uma complicação. E a melhor forma de lidar com isso é direto. Fala. Aconteceu isso. Ponto. O paciente vai ficar nervoso, a familiar vai ficar nervoso, só que é muito pior para depois as pessoas descobrirem que foram enganadas. Você ficar enrolando e foram enganados. O sentimento é pior. É falar direto e trazer esse paciente para perto de você. Alguns pacientes não querem ficar. Escolhas. Mas você traz esse paciente para próximo de você para tratar. Tem alguma coisa que te orgulha? Alguma situação que, de repente, alguém que não andava mais e, de repente, passou pelas suas mãos e mudou totalmente de vida? Tem umas situações que me orgulho nessa parte de pacientes. E como você disse no início do podcast, já que a função aqui é inspirar, eu vou falar uma das coisas que me orgulham e que também é uma das coisas pouco faladas. Eu não gosto muito de tocar nesse tema, porque eu acho muito, muito polêmico, mas de 320 médicos eram 6 negros. Até eu na verdade, aqui para frente, no meu roteiro, eu ia entrar nesse assunto por conta do preconceito. Tem muito. Eu vou falar de uma situação que me orgulha bastante disso. Eu lembro quando eu trabalhava em Andradina, já era ortopedista, participava de diretoria da Unimed Andradina, tudo, e veio uma enfermeira me perguntar como que era ser médico negro. Eu nunca tinha parado para pensar. Nunca. Eu falei assim, por que você está me perguntando isso? Ela falou assim, porque meu filho é negro, ele quer fazer medicina e ele não conhece nenhum médico negro. Eu falei que eu conheço um, eu vou perguntar para ele como é que é. Ou seja, nós inspiramos outras pessoas no que a gente faz. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Nunca. Até eu ia te perguntar se dentro dessa trajetória sua houve algum momento de preconceito. Muito. Entendeu? Muito. Tipo assim, porque certamente, principalmente o povo mais antigo, hoje ainda existe muito, mas na hora que bater e ver lá o cara negro e de repente voltar para trás. Vários pacientes falaram assim, não, doutor, imaginava você um senhor branco de cabelo branco. Vários, até hoje. Eu começo a rir. Porque, desculpa te frustrar. Falo pra eles assim, porque não adianta. E agora você vai pensar no seguinte, um ortopedista, um médico negro, aí você pega a Marcela, uma ortopedista mulher. 5% dos ortopedistas do Brasil são mulheres. Ali também apanha. Pelas pessoas acharem que não tem competência. Pela discriminação que tem mesmo de que ortopedista não pode ser mulher. Eu quero aproveitar aqui e para você que está nos vendo, vocês não imaginam o quanto eles estudam, gente. Quanto eles buscam conhecimento, porque assim, eu por várias vezes já fiz esse convite para gravar esse podcast com eles, e tanto ele, o Dr. Cássio, como a doutora Marcela, sempre estão buscando conhecimento. Até a doutora Marcela esteve agora há pouco tempo nos Estados Unidos, para buscar ainda mais conhecimento. Isso só mostra esse comprometimento com de se tornar referência, né? De sempre procurar tratar melhor. A gente sempre quer oferecer o melhor tratamento que tem, sabe? Agora eu vou te contar uma situação real mesmo que aconteceu comigo. Essa daí eu guardo comigo. Eu falei da parte inspiradora, mas tem uma parte ruim também. Eu morava em Andradina, paciente pagando consulta particular. Eu vou na porta do consultório e chamo ele para atendimento. E ele pergunta para minha secretária, esse pedreiro que vai me atender? Eu falei, esse pedreiro aqui estudou, pode sentar na cadeira de paciente ou sentar de médico. Fizemos a consulta, não voltou. Mas assim, não tem uma forma
de você, não é um absurdo. Não, isso daí você vai mudando com os poucos, com atitude, com trabalho, e vão mostrando, porque assim, acontece e acontece mesmo. E vai demorar um pouco para mudar isso. Eu não digo que a gente não deve conversar a respeito disso, mas também do lado dos negros não podemos brigar demais, porque você perde a razão, mas a gente tem que conversar a respeito disso. Isso aí com certeza. Como apareceu doutora Marcela na sua vida? Eu já era ortopedista, eu ia fazer cirurgia da coluna, eu ia ser cirurgião de coluna. Na princípio eu não ia fazer cirurgia do quadril. Aí conheci a Marcela, comecei a frequentar, eu era da USP, a Marcela formou na Santa Casa de Ribeirão Preto, ortopedia. A gente se conheceu trocando plantão, tinham 2 grupos de hospitais que a gente trocava plantão, a gente fazia plantão, e tinham 2 Cássios. Eu estava de plantão em um hospital, ela estava de plantão em outro hospital. O outro Cássio estava em outro hospital. Esse Cássio passou um plantão para ela. E o grupo de troca era o mesmo. Aí eu joguei o meu plantão no grupo. Ela mandou, mas eu peguei seu plantão. Eu falei assim, não. E eu brinco com essa coisa da cor, tá? Você pegou o plantão do Cássio japonês. Eu sou o Cássio negão. Você não pegou o meu plantão. Aí a gente começou, e eu sempre comecei a passar os plantões, ela foi pegando, a gente foi se conhecendo, foi indo. E acabou que quando eu comecei a frequentar a Santa Casa, eu vi a cirurgia do quadril. Me apresentou os chefes dela, eu falei assim, rapaz, eu quero isso. E nessa época a gente ainda não era namorado, nada. Mas ela me apresentou, comecei a fazer cirurgia do quadril na Santa Casa. Eu era R4, um ano na frente, ela era R3. A gente começou a se conhecer, estamos juntos aí faz 10 anos. 10 anos. Então ela passou grande parte da... Então tem que agradecer o Cássio japonês. Cássio Errara, Cassinho, gente boa demais. E assim, eu falo que por a Marcela ser mais reservada, ela não é uma pessoa que gosta de se expor, eu me exponho um pouco mais. Todas essas inovações que você está vendo a gente fazer, de dor, de clínica e tudo mais, você sabe que a ideia é dela. Todas. A diferença é que eu executo, ela pensa. Ela pensa. Então, tudo que você vê lá, dor, as máquinas, tudo foi ideia dela. Eu só executo. Falando em máquinas, aproveitando esse gancho, como que você está vendo essa evolução hoje da telemedicina? Fantástico. E eu tive agora na Smart City e eu vi um equipamento assim que, poxa, de um cadeirante poder caminhar com... As órteses mecânicas, né? Isso. Vou falar um pouquinho na ortopedia. Hoje a cirurgia robótica na ortopedia já é uma realidade. No Mato Grosso do Sul ainda não é. Estamos fazendo os cursos preparatórios dos vários aparelhos que tem. Cada empresa tem o seu aparelho robótico. Estou fazendo minha certificação no aparelho de uma americana, que é a Stryker. Existe também a prótese navegada guiada, que já tem em Campo Grande. Então isso daí já é uma realidade aqui. O que isso acontece, gente? O índice vou falar da prótese de quadril, tá? 98% tem bons resultados. Quando você usa a robótica, cai para 99,5%. Nunca vai ser 100%, mas você consegue ainda melhorar o que já é bom. Tempo cirúrgico menor, dor menor. Então eu vejo que a robótica é algo que vai acontecer, querendo ou não. Eu acho que a pandemia veio e acelerou o processo. Acelerou muito porque teve muita digitalização. Hoje no consultório eu faço muita teleconsulta, pacientes de Ponta Porã, Caracol, Antônio João, pacientes de Minas, Brasília, já consultaram comigo. Às vezes alguns pacientes que eu opero aqui, e são pacientes de fora, fazendo aquele protocolo de segmento, quer ver como é, fazendo evolução, agora você vai começar a pisar, como é que você está? Você consegue fazer por telemedicina? Lógico que devemos lembrar que tem as suas limitações. Os pacientes ficam sempre alertados que, olha, qualquer coisa que sair disso que eu estou conversando, você vem aqui. Uhum. Então, se for seguindo aquele pós-operatório que é só orientações mesmo, veio assim para somar de uma forma fantástica. Cirurgia robótica, principalmente cirurgia robótica abdominal, com o famoso Da Vinci, que é um robô que foi um dos pioneiros. Esse tem em Campo Grande, no Hospital Cacemes, é o único hospital que tem a robótica, já é uma realidade, principalmente na urologia.
Tem muita cirurgia mesmo. Então é algo que, sim, logo, logo vai ser uma realidade aqui para nós. Logo, logo. Você acredita que futuramente a gente vai ter, aí, de repente, uma IA fazendo, às vezes, o papel do médico? Não. Eu acho que eu uso muito IA, tá? Eu uso muito IA, principalmente para ajudar no raciocínio clínico. Só que a IA ela tem que ser alimentada, né? É. A IA ela tem, você dá o comando. Até uma vez eu vi um vídeo sobre essa questão. Para que serve o remédio? O cara questionava. Aí dava lá o resultado, para dor de barriga e não sei o que, não sei o que. Aí depois o cara respondeu, não, me deu tontura. Obrigada, atualizei minhas informações. Então, assim, a IA ela nunca vai substituir o ser humano, porque tem algumas coisas que a IA não entende. Eu vou te falar. Tem alguns pacientes que quando chega no consultório, você pelo jeito de andar, na conversa, você vê se você vai pelo A ou pelo B. E pega dois pacientes. O discurso é o mesmo, mas você vê que são totalmente diferentes. Primeiro, um tem mais acesso à saúde, outro menos. Um tem mais condições de comprar medicamento, outro menos. Então, os tratamentos realmente mudam um pouco. E isso a IA não consegue te dar, porque você está vendo. Então, ela tem que ser alimentada. Ela veio para ajudar e muito. Muito, 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 muito. A gente utiliza o chat GPT há muito tempo. Mais uma vez, quem me fez utilizar o chat GPT, a pessoa que foi vanguardista nisso aí foi a Marcela. Ela começou a aprender e começou a me ensinar. Eu falo que eu só executo, ela que faz tudo isso. Mas a IA veio para somar de uma forma absurda, melhorou muito o nosso atendimento. Mas o ser humano ainda está lá. Como surgiu o Maracaju na vida de vocês? Maracaju, vamos lá. Maracaju, a gente morava em Andradina, em Andradina tinha consultório, fazia parte da Unimed, fazia parte da diretoria da Unimed, trabalhava na UFMS Três Lagoas, fui chefe da ortopedia da AP Vida de Três Lagoas, então a coordenação da ortopedia lá era feita por mim, Marcela e Pedro, que era um sócio que a gente tinha, depois foi o Nicolas, a sociedade depois foi desfeita, só que assim, financeiramente a gente estava muito bem, financeiramente. Só que era uma pressão muito grande. Marcelo estava descontente com a cidade em si, sabe? Era uma cidade um pouco difícil. E acabou que a irmã dela morava aqui. Na época, o serviço de ortopedia de Maracaju tinha uma porta de entrada, porque era um serviço ainda muito iniciante. Então ela decidiu, vou atender em Maracaju. Eu falei assim, como assim? Deixa eu entender. Vou atender em Maracaju. Marcela começou a vir aqui de 15 em 15 dias, toda sexta-feira, e abriu um consultório na clínica do Johnny Maffei, que é primo dela. Ela vinha aqui atender um paciente, mas uma coisa que a gente aprende na medicina é que equivale à constância. Então, o paciente tem que saber que você está lá. Ela vinha, atendia um, começou a vir dois, começou a vir três, começou a vir, e coincidiu de quando Marcela veio para cá, um dos médicos ortopedistas da região de Jardim, aqui da UANA, Anastácio, tinha saído, então tinha vaga para trabalhar nesses municípios. Ela se candidatou e passou. Então ela assumiu esses 3 municípios, atendimentos ambulatoriais, e Maracaju. E eu recebi um convite para ir para Nova Mutum, Mato Grosso. Sentamos, a gente falou, ó, Maracaju só cabe um. Nova Mutum só cabe um. Então, eu vou para Mutum, você vai para Maracaju. Daqui vão ficar 6 meses. Eu vim a cada 15 dias para cá. 1.200, 1.300 quilômetros. Carro. Onde virar, a gente fica. Marcela veio. Maracaju foi virando mais que Mutum. Então, eu acabei vindo para cá. Depois. Então, na verdade, foi por insistência, mais uma vez. Né? Eu falo que eu só executo. Minha vida é sempre de execução. O sonho dela foi vir para cá. E começamos a crescer aqui. Eu lembro que eu te falo a data que eu cheguei aqui, dia 26 de fevereiro de 2022. Eu lembro de eu chegando aqui em Maracaju e cheguei aqui da forma como Marcela chegou. Também sem muita coisa. Faz 4 anos, né, que a gente está aqui.
E eu lembro que eu tenho que agradecer ao Paulo Miziari, ao Pedro, que foi quem abriu as portas da clínica para mim numa primeira vez, quando eu cheguei. E ficamos lá praticamente os 4 anos, saímos no dia 4 de dezembro do ano passado para o espaço próprio, mas assim, a gente comecei a abrir meu consultório, ia uma vez na semana, 2 vezes na semana, foi crescendo. Eu tenho uma foto que eu comecei fazendo dor com uma caixinha organizadora de 10 litros. Tinha as medicações e um ultrassom. Há 4 anos atrás. Hoje temos uma clínica. Que bom, que bom. Até eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço pro Dr. Nestor Musi, um dos pioneiros aí na parte de ortopedia em nossa Maracaju. Foi nosso vice-prefeito já na época do Reinaldo. Então, é um cara que era uma grande referência nesse lado da ortopedia em Maracaju e quero mandar um abraço para ele. Muito lembrado pelos pacientes. Não, ele era muito querido. Os pacientes hoje ainda falam dele, passam em consultas, falam assim, coisas excelentes dele. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, Marcela conheceu ele, porque ela morou em Campo Grande, né? Ela fez toda a formação dela de escola, ela fez medicina na Unic, mas começou a ortopedia em Campo Grande, depois foi para Ribeirão. Então ela conheceu ele, eu não conheci, não conheço. Como que você encontrou a realidade da saúde em Maracaju quando você veio para cá? Quando eu vim para cá foi interessante, porque você pega os números de Maracaju, uma cidade extremamente rica. Eu vim de São Paulo, numa cidade bem semelhante a Maracaju, que não tinha uma arrecadação, um PIB igual, mas tinha um hospital com UTI, com serviço de ortopedia estruturado, fazendo letivos. Então eu vim dessa realidade para cá. E quando nós chegamos aqui em Maracaju, eu vi um hospital com uma estrutura. O arco cirúrgico, que é um aparelho que a gente usa para fazer a cirurgia, é um dos melhores que tinha. É uma estrutura hospitalar que dava para fazer muita coisa, e eu peguei o que estava sendo feito, eu falei assim, não, tem como mudar isso aqui. Tem como melhorar. Está subutilizado demais. E aí a gente começou a bater na tecla para fazer. Tanto é que nesses 4 anos, Maracaju se tornou referência, né? Você analisando de um modo geral hoje a nossa saúde em Maracaju, o que você acha que a gente precisa avançar? Como que você tem esse know-how de grandes municípios e que são outras realidades, por exemplo, ter ido até nos Estados Unidos para buscar conhecimento. Como que você vê isso? Primeira coisa eu vejo é que falta um pouco ainda da estrutura hospitalar. Maracaju já deveria ter uma UTI. Sabe? Porque a partir do momento que a cidade se torna referência, ela tem que ter uma estrutura. Não estou dizendo que a estrutura hospitalar do hospital não avançou, avançou muito. Agora vamos pensar o que precisa mais. Teria que ter uma UTI. Para ter uma UTI você precisa ter uma hemodiálise. E aí você vai puxando várias coisas. Mas assim, teria que ter. Na parte da assistência básica, eu creio que falta, primeiramente, um pouco mais de regulação. Você vê alguns pacientes que às vezes não tem necessidade de passar com um ortopedista, passando com ortopedista, e quem precisa não passando. Então, assim, essa parte um pouquinho ainda tem de filtrar, tem que ser ainda um pouco melhor trabalhada. Melhorou bastante, mas ainda tem que ser um pouco mais trabalhada. Né? Você tem, é o que a gente chama de fazer mais com poucos recursos. Né? Eu tenho esses recursos limitados, como que eu vou otimizar isso? Então, acho que essa parte aí falta um pouco ainda. E Maracaju, quando eu mudei para cá, tinha uma saúde que a gente conseguia fazer muita coisa, principalmente na parte de dor. Por restrições orçamentárias foi tirado. Isso aí, orçamento é orçamento. Não tem o que discutir. Mas assim, então, o problema é que a população ficou acostumada a resolver tudo aqui. Então, assim, a gente ainda consegue fazer algumas coisas, mas hoje em dia é comum, e também uma coisa que precisa fazer é a educação da população. A população de Maracaju, eles não têm noção também, tanto que a saúde de Maracaju avançou, comparado com outros municípios. Isso daí não tem como falar ao contrário. A saúde, tanto é que na época você tinha, acho que, muitos pacientes de outros municípios tratando aqui. Sim. Eu lembro uma vez eu conversando com o prefeito do município ao lado aqui, ele falou, compensa para mim pegar um carro, mandar para Maracaju do que contratar um médico aqui. Contratar um médico. E isso não pode acontecer, né? Mas assim, então, a saúde de Maracaju é uma saúde diferente de muitos locais. Hoje a gente trabalha também em Campo Grande, a gente vê isso.
Campo Grande, por ser um centro, é mais fácil você conseguir fazer as consultas ambulatoriais aqui, só que a gente tem que entender a limitação do município, tá? A responsabilidade do município são as consultas ambulatoriais e a cirurgia de baixa complexidade. A média e alta é Estado. Então, às vezes, o paciente também, por isso que vai ter que ter educação. Entender até onde vai a competência municipal. E aí, no final, acho que o município acabou assumindo algumas responsabilidades Sim. e fez com que realmente a população entendesse que isso Era obrigação do normal. município. Isso, Não é. Vamos dizer assim, é uma obrigação solidária, sim. mas não é de inteira responsabilidade do município. Isso daí não é. Entendeu? Vamos olhar agora para o lado pessoal. Sim. Fora do jaleco branco, o que faz aí da vida pessoal, rotina, o que Rapaz, faz eu você sou- relaxar, espairar a cabeça? Eu sou uma pessoa extremamente caseira. Eu adoro ficar em casa. Amo ficar em casa. Amo chamar os amigos para ir para minha casa. Mas eu tenho algumas paixões um pouco diferentes. Por exemplo, eu amo viajar. Viagens, assim, eu sou apaixonado. Já fui para mais de 30, 35 países. Já fiz safari na África do Sul, já vi elefante, já vi leão ao vivo ali, você no carro. Já subi as montanhas dos Andes, já subi vulcão para ver. Então, o que me faz espairecer mais é conhecer e ver o tanto que o mundo é grande. Rapaz, o mundo é grande. E tem muita coisa que você nunca imagina que é. Um dos locais mais que eu sou apaixonado, que eu já fui algumas vezes, os Andes, na América Latina. Aqui você tem a Cordilheira dos Andes, é um local místico, um local mágico. E um dos países que eu mais gostei ali foi Bolívia, na província deles mais pobre, que é Potosí, que a gente ficou 4 dias, que a gente foi no Salário Uyuni, em que as pessoas, com pouco que elas tinham, elas tentavam fazer o melhor para você, porque você era um visitante. Rapaz, isso aí mexeu demais comigo. Nunca fui no local que eu tinha menos recurso, foi onde eu fui mais bem tratado. Então você vê que às vezes não é recurso, é a intenção. É a intenção, é o coração. Então você vê que é possível fazer muita coisa. Gosto de fazer mergulho, é o meu esporte assim de escolha. Mergulhei já em Galápagos, Fernando de Noronha, já fui. Você vê o mundo debaixo de água, é um planeta totalmente diferente. Então, resumindo a sua pergunta, o que eu faço para relaxar? Ter uma visão totalmente diferente da que eu tenho, porque eu volto totalmente assim mudado. Você vê o tanto que você é pequeno, tanto que seus problemas são pequenos, perante a tudo que tem no mundo aí. O mundo é grande, bicho. Olhando o futuro, objetivos profissionais, existe algum sonho, algum projeto que ainda deseja realizar? Tem muitos. Nossa, demais. Tem muitos. Aqui em Maracaju, nossa clínica ainda está começando. Vai ter muita coisa aí ainda. E recomendo, gente. Meu tornozelo, volte e meia dá uma saudade do Dr. Cássio, eu ligo para ele. Mas você não para, já falei, tem que parar um pouco. A clínica tem que crescer. Hoje em dia nós estamos trabalhando em Campo Grande, trabalhamos em Campo Grande com ortopedia. Estamos, graças a Deus, Campo Grande está indo bem. E projetos nossos, agora nós estamos voltando para uma linha mais acadêmica. Uhum. Não só medicina, mas eu tenho uma frase que eu ouvi, que para mim é uma das melhores frases: conhecimento só é válido quando compartilhado. Não adianta você conhecer tudo se você não compartilhar. Tá? Então, hoje nós estamos estruturando uma linha aí de ensino e pesquisa para ser feita aqui em Maracaju. É um spoiler aí. Vai ser o primeiro centro de uma empresa estrangeira do Mato Grosso do Sul, vai ser aqui em Maracaju. Show de bola. vai ser interessante. A gente está chegando para o final do nosso podcast, doutor. E para mim é uma honra te receber aqui. Você, para mim, além do meu médico, é um amigo. Tanto você como a doutora Marcela, eu tenho um carinho enorme por vocês. Mas eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e olhasse para aquele jovem que estava lá, que ganhou um presente e sonhou em ser médico. E que muitos jovens hoje pensam dessa maneira,
E que conselho você daria para esses jovens para que eles possam, de repente, ser um Dr. Cássio, uma doutora Marcela aí no futuro? Rapaz, conselho é difícil, mas se é o que você realmente quer, não desiste. Vai ser difícil, você vai apanhar, respira fundo e continua que dá certo. Desse jeito a gente está encerrando o nosso podcast. Foi uma história linda, uma dedicação assim que realmente nos inspira, até porque, como ele disse, o fato de ser médico, negro, então a gente sabe, infelizmente, como que a gente vive nessa sociedade e que envolve muita superação e literalmente um propósito de vida. Então, doutor, parabéns, obrigado. Que Deus continue te abençoando muito. Sempre. Que você possa continuar fazendo a diferença pela saúde da nossa cidade de Maracaju. A gente espera aí que futuramente, de repente, a gente volte a ver você atendendo aí essas novas cirurgias aí no futuro. E a gente sabe o grande profissional que você é, assim como a doutora Marcela. Doutora Marcela, estou te esperando, viu? Um abraço. E desse jeito a gente encerra o nosso podcast. Lembrando, toda sexta-feira, das 9 às 10, Rádio Cidade 104.3. Fala comigo. Um forte abraço. Deus abençoe. Abraço.